Olá, provavelmente você está vendo a reprise dessa live e hoje nós vamos conversar sobre quais alimentos a gente pode utilizar para substituir o açúcar. Então, se o açúcar é o vilão da sua alimentação, né? Se é aquele alimento que acaba atrapalhando o seu processo aí de perda de gordura, fica comigo até o final que eu vou te contar quais alimentos você pode utilizar para substituir o açúcar aí na sua alimentação. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Vamos esperar apenas uns minutinhos, né, até que todo mundo possa entrar, uns pequenos minutinhos. Legal, as meninas já estão entrando, Rosineide, a Maria, que tá sempre aqui, Maria Luzia, seja bem-vinda. Sejam as duas, né, sejam muito bem-vindas. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre quais alimentos a gente pode substituir, utilizar para substituir o açúcar, tá? Me contem aqui no chat se o açúcar é o vilão da alimentação de vocês, né? Porque a maioria das pessoas sempre... Ah, legal, a Jaque já tá aqui. Boa noite, Jaque. Que bom ter você aqui de novo. A Jaque também tá presente em todas as lives. Que bom. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente pode, né? Quais alimentos a gente pode utilizar para substituir o açúcar, né? Será que é possível? Será que fica bom? Será que é fácil? Será que é difícil? É isso que você vai descobrir comigo aqui hoje, tá? Então, já vão anotando aí as perguntinhas de vocês para ir mandando aqui no chat, todas as dúvidas que vocês tiverem, já vão separando e enviando aqui, porque daí eu vou fazendo pequenas pausas e vou respondendo para vocês, tá? Lembrando que essa live vai ficar gravada, né? Se você não puder ficar ao vivo comigo todo o tempo, é importante para você mandar a sua pergunta ao vivo para mim, né? É importante que vocês fiquem durante toda a live junto comigo, porque daí vocês podem interagir, né? Vocês podem mandar suas perguntas, suas dúvidas, e eu vou respondendo aqui ao vivo na hora pra vocês, tá bom? Mas, se por acaso vocês não conseguirem estar ao vivo, essa live vai ficar gravada e eu já vou disponibilizar ela assim que nós finalizarmos, já vai ficar disponível pra vocês lá no meu feed, tá? Pra vocês assistirem e compartilharem aí com quem vocês quiserem, tá bom? Então, já demos uns minutinhos aí, né? Quem for entrando vai, né, que seja muito bem-vindo. E vamos conversar um pouquinho sobre o tal do açúcar, né? Bom, o açúcar, ele é o vilão da maioria da alimentação das pessoas, né? Sempre que eu recebo os pacientes no meu consultório, sempre que eles vêm conversar comigo, a primeira coisa que eles falam é: ai, Carol, o meu problema é o açúcar. O meu problema é o açúcar, eu gosto muito de doce, eu acabo colocando muito açúcar aí na minha rotina, nas minhas bebidas, e isso acaba me atrapalhando no processo de emagrecimento. Me contem aqui no chat se vocês também têm essa dificuldade, tá? Se vocês também têm esse apego muito grande aí pelo açúcar. Porque assim, todas as pessoas que vêm conversar comigo, todas vêm com a mesma, né, com a mesma frase: ah, Carol, o meu problema é o açúcar. O meu problema é o açúcar, o meu problema é o doce, eu acabo comendo doce demais aí na minha rotina, eu não consigo tomar café sem o tal do açúcar, eu não consigo tomar chá. Então, assim, o açúcar, ele acaba sendo um dos maiores vilões aí para quem está querendo emagrecer, para quem quer perder peso, para quem quer, né, reduzir medidas. Por quê? Por que isso acontece? O açúcar, gente, o açúcar, ele é uma substância que vicia, né? Ela vicia o nosso paladar, assim como, né, várias outras substâncias são viciantes. O açúcar acontece a mesma coisa. Quando você acaba consumindo ele demais, quando você consome em excesso, você acaba viciando o seu paladar, né, no açúcar excessivo. Por que você acha que, né, por que vocês acham que eles, né, os nutricionistas, os médicos, não indicam oferecer açúcar, né, doces em geral, para crianças menores de 2 anos? Justamente por isso, né, para evitar que esse vício aconteça desde cedo. E claro, eles são muito pequenininhos, né, eles também não têm o organismo preparado para receber, né, toda essa carga de açúcar, de doce. Então, por isso que é interessante, né, recomendado que não ofereça
açúcar e doces em geral para crianças menores de 2 anos, tá? Mas esse vício, ele pode acontecer em qualquer época da nossa vida. É a mesma coisa que acontece com o sal. Não sei se vocês já repararam, mas quando você acaba acostumando o seu paladar com muito sal, quando você come uma comida que tá pouco sal, assim, que tá com um pouquinho menos de sal, o que acontece? Parece que ela tá sem gosto, parece que ela tá insossa, né? Que a gente fala que ela tá insossa. Por quê? Porque você acostumou o seu paladar a comer muito sal. E com açúcar é a mesma coisa, né? Você tá lá acostumada, vai tomar seu cafezinho, enche lá de açúcar, coloca muitas colheres de açúcar. A hora que você diminui ou que você toma um café preto, aquilo lá entra intragável para você. Por quê? O seu paladar está viciado no açúcar. Vamos ver, temos uma perguntinha aqui, ó. Ah, o Reinaldo tá dizendo, realmente, meu problema são 2 coisas, o açúcar e o resto das coisas. O açúcar é um deles, né? Então, assim, o que a gente pode fazer nesse momento para tentar evitar, né, para tentar minimizar esse consumo excessivo de açúcar? Primeiro de tudo, a gente precisa, né, o que você não deve fazer nesse momento? É cortar radicalmente o açúcar da sua vida. Por quê? O ideal, é claro, né, gente? O ideal seria que todo mundo cortasse radicalmente o açúcar, mas isso não funciona. Por quê? Porque exatamente o paladar, né, o seu paladar tá viciado nessa substância. Então, se você corta ele radicalmente da sua rotina alimentar, dificilmente você vai conseguir levar isso adiante. Por quê? Imagina, você tá lá acostumado a tomar um café super, hiper, mega cheio de açúcar. E aí, do nada, você tira completamente. Você acha que você vai conseguir tomar o açúcar? Não vai, tá? Tomar o café sem o açúcar? Não vai, tá? E aí, o que acontece? Você vai ali fazer 1, 2 dias, aquele alimento vai ficar intragável, aquela bebida vai ficar intragável pra você, e você vai acabar desistindo e vai voltar aos velhos hábitos, tá? Então, o que você não deve fazer? Retirar o açúcar radicalmente de uma hora para outra da sua vida, tá? O que você precisa fazer? Qual seria o cenário perfeito aí, falando em relação ao açúcar? E isso, gente, eu não estou falando só em relação ao açúcar que você coloca na bebida, eu tô falando em relação ao açúcar, né, dos outros produtos que você acaba consumindo em geral, né? Às vezes você acaba consumindo muito doce aí durante o dia, você vai usar a mesma técnica para fazer isso, tá? O que você vai fazer? Você vai começar a desacostumar o seu paladar do açúcar, né? Desse vício do açúcar. Como que você vai fazer isso? O Reinaldo tá falando aqui, exato, não pode cortar, pudim da sogra jamais. É que a sogra dele, sabe, ela faz muito doce, ela faz muito produto com açúcar pra ele, né? Então aí eu dou uma segurada pra ir exatamente desacostumando o paladar dele. Ó, eu vou contar uma história justamente dessa pessoa aí que vocês estão vendo, Mário Reinaldo. Mário Reinaldo era completamente viciado em açúcar. Ele colocava, assim, milhares de colheres de açúcar dentro do cafezinho dele. Ele não conseguia tomar sem açúcar. Aí o que eu fui... pra quem não sabe, ele é meu namorado, tá? Então eu cuido da alimentação dele aí. Então o que aconteceu? Ele falava, eu não consigo tomar café sem açúcar, eu não consigo, não tem jeito, eu vou tomar com açúcar. Então o que eu falei pra ele? Vamos reduzindo aos poucos o açúcar do teu café e vamos ir substituindo pelo adoçante aos poucos. Né? Porque ele não tinha o hábito de tomar adoçante, né? Claro, gente, adoçante também não é o melhor alimento do mundo, né? Não vamos dizer, o adoçante também não é uma coisa boa para você se consumir. Mas entre o adoçante e o açúcar, pelo menos o adoçante ele não tem caloria. Então, né, se você conseguir substituir, melhor. Então, o que nós fizemos? Fomos reduzindo o açúcar e eu fui colocando, a gente foi alternando os dias que ele ia tomando o cafezinho dele. No primeiro dia foi horroroso, né? Ele falou, eu nunca vou tomar um café com adoçante na minha vida, porque esse café tá horroroso, tirou o gosto do meu café, né? Então, ó, olha só, ele tá dizendo ali, ó, que no início ele era horrível, ele não conseguia tomar. Eu lembro que a gente até comprou uma caixinha grande de adoçante e tal, ele não consigo. Aí a gente foi insistindo, eu fui insistindo pra ele. Aí ele foi trocando, né? Um dia ele fazia com açúcar, no outro dia ele experimentava adoçante. Aí no outro dia ele no açúcar, ele foi reduzindo, ele foi diminuindo a frequência que ele usava
que ele usava o açúcar. E aí o que aconteceu? O paladar dele desacostumou. Aí no chat para mim, por favor, se você todos me ouvindo, respondam aí para mim. Deu uma instabilidade, entrou uma ligação aqui, na verdade, mas não chegou a cortar a conexão. Mas se vocês estiverem me ouvindo, mandem aí no chat para mim, tá? Se o áudio estiver bom aí para vocês. Então, o que aconteceu? Nós fomos desacostumando o paladar dele desse açúcar e fomos acostumando com outro. Obrigada, Jaque respondeu que tá ok. Nós fomos acostumando, né, com adoçante, certo? E com vocês, para que vocês comecem a perder esse vício, façam a mesma coisa. Vão reduzindo aos poucos o açúcar da bebida de vocês. Por exemplo, se vocês colocam lá, se vocês têm o hábito de colocar, sei lá, 4 colheres de açúcar, daquelas de chá de açúcar no café ou no chá, reduzam para 2, tá? Nos primeiros dias vai ser horrível, vocês vão detestar. O chá parece que vai ficar sem gosto, o café parece que vai ficar sem gosto, mas depois ali de alguns dias ou depois de uma semana, o seu paladar vai acostumar. Ao invés de você estar consumindo 4 colheres de açúcar, né, por xícara de café ou xícara de suco, enfim, você vai estar consumindo só 2. Depois que você tiver acostumado com 2, você reduz para 1. E assim você vai fazendo até você conseguir tirar o açúcar totalmente da sua vida, né? Da sua bebida, da sua rotina. Aí você não vai ter aquele baque, né? De sentir aquela, meu Deus, parece que essa bebida tá completamente sem gosto. E você vai tirando o vício do seu paladar. Você vai reduzindo aos poucos. Quando você vê, você já vai estar consumindo praticamente nada de açúcar. Ah, eu consumia antes 4 colheres, hoje eu consumo 1 e tá tudo certo. Tem alguns pacientes meus que hoje não usam mais bebida, açúcar nem adoçante, nada no café. Hoje até eles falam, né? Eles falam pra mim, nossa, Carol, eu não sei como que eu conseguia tomar café com açúcar antes, porque agora parece que fica aquela coisa melada, que eu não, né, nem sinto o gosto do café e só sinto o doce do açúcar. Então, o nosso paladar, assim como ele se acostuma com o açúcar, ele também desacostuma. Depois, quando você perde esse hábito de incluir o açúcar toda hora na sua vida, quando você vai ingerir uma bebida com açúcar ou com uma quantidade maior, a pessoa acaba achando aquilo horroroso, parece que tira o gosto da bebida, fica aquela coisa melada, e, né, por exemplo, o café. Muitas pessoas acabam falando, nossa, Carol, hoje eu nem penso em incluir, colocar açúcar no meu café, porque senão tira totalmente o gosto, tá? Então, isso que vocês devem, né? Então, o que vocês não vão fazer, tá? Retirar o açúcar aí completamente da vida de vocês de uma hora para outra. Vocês vão reduzindo aos poucos, igual eu falei aqui, tá? Reduz lá. Se você toma 4 colheres, reduz para 2. Depois de 2, você vai para 1. Depois você vai alternando. Um dia com açúcar, um dia com adoçante. Um dia com açúcar, outro dia com adoçante, né? Ou um dia com açúcar, outro dia sem açúcar. Tenta tomar, né, a tua bebida pura, o teu suco de frutas puro, né? Sem adição de açúcar. Ou o teu cafezinho, o teu chá. Até que o seu paladar se acostume, tá? Vai se acostumar, gente. Confia em mim, tá? Eu tenho vários e vários pacientes como prova de que sim, funciona e que você vai perder o hábito. Mas você precisa do quê? Você precisa de disciplina para ser persistente e constante com isso. Porque não adianta lá, no primeiro dia eu tentei reduzir o açúcar lá, não consegui, achei que o café ficou com gosto ruim, então eu já vou lá e já vou tacar mais açúcar. Não, tá? Você precisa ser constante e precisa ir todo dia reduzindo um pouquinho, até que seu paladar se acostume de novo, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que fazer é reduzindo essa quantidade para perder esse vício, tá? Tirar esse vício do açúcar. E isso também vai até refletir no consumo de doces, né? Porque se você é muito acostumado a comer doces muito cheios de açúcar, por exemplo,
chocolate branco, que é muito mais doce, chocolate ao leite, que é bem mais doce, o seu paladar vai começar a se acostumar. Por exemplo, vai aceitar melhor um chocolate 70%, que ele é, né, bem menos, tem bem menos gordura e açúcar do que esses outros chocolates, né? Ele é um chocolate com melhores propriedades. Então, isso daí vai refletir até nessa questão do doce aí que você acaba consumindo demais, tá? Outra coisa que é uma dúvida muito frequente, que todo mundo me pergunta e tal, e eu acho muito importante eu falar aqui. Deixa eu ver só o comentário. O Reinaldo tá dizendo aqui que ele tem constância. Com uma namorada nutricionista não tem como. Se você quiser ser constante de uma maneira mais fácil, né? Tem uma namorada nutricionista que ela vai fazer você ser constante. É isso mesmo. Bom, então vamos lá. Voltando aqui ao assunto. O que as pessoas me perguntam muito? Carol, mas assim, fica tranquila. Eu não as pessoas falam assim, eu não boto açúcar no meu café. Eu uso demerara. Ou eu uso o mascavo. Eu não uso açúcar, eu uso demerara ou mascavo. Ou açúcar magro, sei lá. Aí eu fico, né, daí eu falo, gente, é assim, todo açúcar é açúcar. Independente se ele é refinado, se ele é mascavo, se ele é cristal, se ele é demerara. Todos os açúcares são açúcar, do mesmo jeito, entendeu? A única diferença é que por exemplo, o demerara e o mascavo, eles passam por um processo de menor refinamento, então eles não são tão refinados quanto o açúcar branco, entendeu? Quanto o açúcar aquele branquinho lá, bem fininho. Mas ele é açúcar do mesmo jeito, né? Ele tem caloria do mesmo jeito, então independente do açúcar que você use, sendo ele demerara, mascavo, refinado, cristal, é açúcar do mesmo jeito. Então, às vezes as pessoas falam, né? Carol, não, mas aí eu tomo demerara, então não tem problema. Mas é açúcar do mesmo jeito. Então, se você colocar 4 colheres lá do açúcar demerara ou 4 colheres do refinado, vai ter a mesma quantidade de calorias, vai ser a mesma coisa, você vai estar ingerindo açúcar do mesmo jeito. A única coisa é que eles passam por um processo de refinamento um pouco diferente, eles são um pouco menos refinados, né? Por isso que eles são um pouco mais indicados, né? Ao invés de você usar um refinado, você usar um demerara ou um mascavo é um pouco melhor, mas também vou falar bem para vocês a verdade. Com relação a preço, a diferença é muito grande de preço, ou seja, você vai pagar muito mais num açúcar mascavo e num açúcar demerara em relação ao açúcar refinado, e os benefícios vão ser muito pequenos. Então, eu não indico, assim, eu nem cogito essa hipótese, parem de usar o açúcar branco, né, para os meus pacientes, parem de usar o açúcar branco e substituam pelo demerara ou mascavo. Não. O que eu ensino os meus pacientes é exatamente isso que eu estou ensinando para vocês hoje, reduzir o vício, né, reduzir a quantidade de açúcar para ir acostumando o paladar a perder esse vício, tá certo? Desculpa, gente, tô com a garganta hoje, eu fiquei gravando o dia inteiro. Desde depois do almoço eu fiquei gravando até agora, já emendei na live, então a minha garganta tá, péssima. Minha voz já foi pro espaço, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Aplicar aí tudo que eu ensinei pra vocês agora, certo? Pra vocês irem desacostumando o seu paladar com o açúcar. E vocês agora também já aprenderam a diferença do açúcar, que demerara e mascavo é a mesma coisa, eles têm calorias iguais, então não adianta substituir o branco pelo demerara, pelo mascavo, achando que é mais saudável, porque no fundo não é, tá? Muito bem. E agora, o que eu vou falar para vocês? Eu vou dar dicas de alguns alimentos, de algumas coisinhas que vocês podem usar na rotina alimentar de vocês para substituir o açúcar, tá? Por exemplo, eu vou diminuindo a quantidade, mas eu vou tentar em alguns dias trocar o açúcar por esses alimentos. Isso também é uma boa. Por quê? Porque esses alimentos que eu vou falar aqui pra vocês agora, eles são muito mais saudáveis, né? Lógico, eles têm caloria? Tem, mas menos calorias do que os outros tipos de açúcar. E também eles são mais saudáveis, então para você substituir vale muito a pena. Então, peguem papel e caneta aí que eu vou falar um por um, tá? Número 1, vocês podem substituir o açúcar nas bebidas, tá?
sucos, chá, café, né? Enfim, todas essas bebidas vocês podem substituir pelo adoçante Stevia, tá? É o que eu mais gosto. Ele tem uma quantidade calórica praticamente zero, eles têm normalmente menos de 5 calorias, então é praticamente zero. Praticamente zero de calorias, então a Stevia é um bom adoçante para vocês substituírem. Lógico, é o que eu falei. No começo vocês vão sentir, não adianta falar que vai ser o mesmo sabor, o mesmo paladar do açúcar, porque não vai ser, é diferente. O gosto é diferente, foi até o que o Reinaldo falou ali agora. No começo ele não conseguia se acostumar, né? Era horrível, tinha um gosto meio ruim e tal, mas assim, na minha opinião, o Stevia, além de ser nutricionalmente um pouco melhor na minha visão, né? Não que seja um alimento perfeito, não é, gente. Nenhum adoçante é maravilhoso, não é. Mas ele tem um sabor um pouco melhor e ele é um pouco mais, sei lá, mais saudável, digamos assim, né? O Reinaldo tá perguntando aqui, mas e a sensação no paladar? O Demerara não adoça mais do que o branco, então utiliza-se menos? Não, o Demerara não. O que costuma adoçar um pouco mais é aquele chamado açúcar magro, tá? O açúcar magro, ele normalmente você acaba utilizando, porque como ele adoça mais, você acaba utilizando pouca coisa menos do que o outro, mas também não é nada de extremamente expressivo, tá? Agora, Demerara e Mascavo, eles não têm, eles não são mais saudáveis, eles não têm um poder de adoçar mais. Pelo contrário, o Mascavo, por exemplo, ele tem até um sabor bem diferente do açúcar branco, sabe? Do açúcar refinado. Ele tem um gosto assim meio caramelado, assim. Tem algumas pessoas que nem gostam de colocar no café, porque realmente ele muda bastante o gosto, né, da bebida, enfim. Então, Demerara e Mascavo não, tá? O que realmente faz isso é esse açúcar magro, que é o tal de açúcar magro que ele adoça, realmente ele tem um poder de adoçar um pouco mais, mas também não é nada de muito expressivo. A Michelle aqui tá dizendo que é o Linea, né, o adoçante da Linea, aquele de Stevia da Linea é muito bom, ela super indica. Realmente, esse de Stevia da Linea, ele tem um sabor bom, ele tem em gotinhas, né, em líquido, e ele tem também em sachêzinhos. O Reinaldo tá dizendo que é esse aí que ele usa. A gente comprou em sachêzinhos, né, mas tem tem vários outros adoçantes, mas esse de Stevia tem em gotinhas e ele tem em sachêzinhos também, tá bom? Então, adoçante Stevia é uma boa opção para você ir substituindo, né, o açúcar e reduzindo aí essa ingestão das bebidas, né, que você usa todos os dias, tá? Número 2, frutas secas, tá? As frutas secas vão entrar em que momento, né? Não na parte de bebidas, né? Elas vão entrar o quê? Por exemplo, no iogurte, né? Você vai comprar um iogurte natural lá, que é aquele mais azedinho. Ao invés de você adoçar com açúcar, que tem algumas pessoas que adoçam, você pode adoçar com frutinhas secas, tá? Ó, uma colher de sopa tem em média 70 calorias, entre 71, quase 72 calorias, tá? Quais são essas frutinhas secas, né? Uva passa, ameixinha, sequinha, sabe? Essas que são desidratadas são uma boa opção porque elas são docinhas e quando você mistura com algum outro alimento que é mais azedinho, por exemplo, também fica muito bom, tá? É misturar com kefir, né? O kefir que é aquele bem azedinho, né? Tanto quanto o iogurte natural, então é uma boa opção. Só que, gente, ó, prestem atenção, esse negócio de frutas secas e de oleaginosas, tá? Castanhas, amendoim, tem que tomar muito cuidado, tá? Por quê? Porque tem algumas pessoas que acham, claro, elas são muito mais saudáveis do que você adoçar com açúcar ou que você, sei lá, comer uma bolacha rica em açúcar, enfim. Claro, é muito mais saudável, mas tem que tomar cuidado porque eles são bastante calóricos, tá? Essas frutinhas são bastante calóricas. E tem pessoas que acabam comprando esses potinhos e ficam consumindo essas frutinhas aí durante o dia inteiro. Ficam consumindo aí durante o dia inteiro. E, gente, é calórico, não é porque é saudável que não tem calorias, tá? Então, assim, o exemplo que eu tô dando são exemplos específicos, né? Você misturar, por exemplo, lá, igual eu falei aqui, uma colher de sopa no teu iogurte, no teu kefir,
né? Sei lá, às vezes no mingauzinho também fica bom. Então você pode misturar, vai dar um sabor mais docinho para esses alimentos que não são tão doces, que são mais azedinhos, e em contrapartida não são tão calóricos e, né, em quantidades pequenas. Se você for comer o dia inteiro, ficar o dia inteiro beliscando essas frutinhas aí, é lógico que você vai acabar ingerindo uma quantidade calórica muito grande, certo? Mas para misturar assim uma colherzinha de sopa é muito bom e é muito saudável, tá? O Fabiano tá dizendo aqui que sexta-feira ele vai servir uma fruta seca pra mim. Sem chazinho com sabor, né? O Fabiano e a Paty são meus pacientes e sempre que eu vou lá, eles sempre me oferecem água, água com gás que eu adoro, com sabor de tangerina, aqueles chazinhos gelados. Então ele vai me oferecer uma fruta seca, eu vou aceitar. Que eu adoro, eu adorei. Bom, vamos lá. Outro alimento, né? Número 3 aí, anotem aí, número 3. Outro alimento que vocês podem usar para substituir o açúcar das bebidas. Não é em todas as bebidas que vai funcionar, tá? E você pode misturar também com o iogurte. É o mel, tá? O mel, ó, ele em uma colher de sopa tem aproximadamente 60 calorias, tá? Não uma colher de sopa muito cheia, uma colher de sopa rasa, aproximadamente 60 calorias, tá? Esse mel, você pode colocar em quais bebidas que fica muito bom. Café não fica legal, tá, gente? Não adianta falar que fica bom porque não fica. Não vai combinar. No café, deixem para tentar substituir pelo adoçante mesmo, que é o que vai se aproximar um pouco mais, que não vai interferir tanto no sabor. Mas fica muito bom para adoçar chás, tá? Colocar uma colherzinha lá para adoçar chá, muito melhor que adoçar com açúcar. Alguns sucos também acaba combinando bem, por exemplo, o suco de abacaxi fica muito bom com um pouquinho de mel, dá uma adoçada legal, tá? É muito mais saudável e fica com um saborzinho bem gostoso, tá? O mel também vocês podem usar para adoçar também. O iogurte natural misturado com mel, eu sempre quando vou prescrever para os meus pacientes, quando eu coloco kefir ou o iogurte natural, que ele é mais azedo, eu sempre coloco com adição de mel. Misturado com uma fruta e uma adição de mel, porque a fruta normalmente já é mais docinha, né? Você colocar uma bananinha ali, sei lá, uma fruta dessas que são mais puxadas pro doce, um mamão, e misturar com um pouquinho de mel fica muito bom, tá? E muito melhor do que você usar açúcar, ok? Quarto alimento, anotem lá, canela. Canela, uma colher de chá de canela tem aproximadamente 6 calorias, gente, é muito pouco. E a canela, além de dar um gostinho, ela não adoça tanto, mas ela tem um sabor que acaba melhorando muito o paladar do alimento, né? Por exemplo, se você for consumir um alimento, sei lá, sem açúcar, sem adição de nada, quando você coloca a canela, ela modifica, ela fica muito mais atrativa e muito mais gostosa, tá? E a canela, além, né, do fato de ajudar no sabor do alimento e dá para reduzir a quantidade de açúcar, ela também tem várias outras propriedades. Ela é hipoglicemiante, tá? Então, a canela é um dos melhores alimentos aí que tem e fica super bom, tá? A canela fica maravilhosa para você adoçar leite, para você que gosta, né, de tomar um leitinho puro lá. Leite com café não fica bom, tá? Mas se você pegar o leite puro e misturar lá um pouquinho de mel e um pouquinho de canela, fica maravilhoso, tá? No chá também fica bom, em alguns chás, quando você mistura, a canela fica maravilhosa. Misturar com frutas também, aquelas frutas que não são tão docinhas, você misturar uma canela também acaba ficando muito mais gostosa, então você daí não precisa adoçar, né? Quando você às vezes vai fazer um suco, daí você quer colocar açúcar, ao invés de colocar açúcar, coloque a canela, tá? Um suco de uma vitamina, por exemplo, de banana com leite e canela, iogurte com banana e canela, fica muito bom e tira, tá? Essa dependência tão grande do açúcar, porque daí você fica com aquele gostinho bem característico de canela e aí você não precisa ficar tão focado no açúcar, ok? Vamos lá, número 5, purê de maçã. Meio copo, aproximadamente 120 ml, tem mais ou menos 70 calorias, tá? Esse purezinho de maçã, o que fica bom, tá? O que fica gostoso? Para você comer entre as refeições e substituir, ficar comendo doce o tempo todo,
tá? Ele fica muito gostoso. Esse purezinho você pode fazer ele, você corta a maçã em quadradinhos, coloca numa panela com um pouquinho de água e mistura um pouquinho de mel, só para dar um gostinho, e canela. E você deixa ferver aquilo ali até a maçã ficar bem molinha. Depois você bate no liquidificador, ele fica tipo um purezinho, tá? E esse purezinho você pode substituir, né? Por exemplo, para quem gosta de comer muito doce o tempo todo, ao invés de ficar comendo lá chocolate ao leite todo o tempo, que é aquele chocolate que tem bastante açúcar, né? Bastante gordura. Tenta substituir por esse purezinho, tá? Ele é muito bom, tem bastante fibra, tem várias substâncias ali, vários alimentos que vão te ajudar, canela, mel, fruta, né? A fruta a maçã, que é a fruta, que tem bem rica em fibra. Então é uma excelente opção para você colocar aí entre as refeições, naquele momento que você tem, por exemplo, tem pacientes que logo depois do almoço sentem muita vontade de comer doce, ou logo depois da janta sentem muita vontade de comer doce. Você fazer um purezinho e comer, né, nesses momentos vai ajudar bastante e vai tirar um pouco aquela tensão do açúcar, ok? Número 6, anotem lá, chocolate amargo, ó, um tabletinho pequeno tem aproximadamente 30 calorias, tá? O chocolate amargo, que eu me refiro, é dos 60% para cima, tá? As maiores porcentagens. Porque esses chocolates, eles têm menos gordura na sua composição, menos açúcar, tá? Ou seja, ao invés de você ir lá e comer, por exemplo, um chocolate branco ou um chocolate ao leite, se você conseguir substituir pelos 60%, 70% ou 80%, melhor, tá? Esses chocolates, eles até têm boas propriedades. O problema é a quantidade, né? Claro, se você comer esse mesmo chocolate 70% em grande quantidade, é lógico que vai prejudicar seu processo de emagrecimento da mesma maneira, tá? Mas, se você for fazer um comparativo entre o chocolate normal, né, o chocolate ao leite, chocolate branco, com os 60%, 70% e 80%, eles são muito mais benéficos, tá? Então, essa é uma troca legal também para aquele momento que você tá com muita vontade de comer doce, né, que você tá, naquela tensão lá que eu preciso comer doce, é uma boa opção, certo? E o 7º alimento, anotem lá, pasta de amendoim. Uma colher de sopa tem aproximadamente 117 calorias, tá? A pasta de amendoim, eu falei, eu vou colocar, mas eu já vou colocar uma observação bem grande aí junto, tá? A pasta de amendoim, ela é um bom alimento, tá? Ele é saudável, mas tem que cuidar com a quantidade, certo? A pasta de amendoim vai entrar em que momento para quem, né, para tentar substituir o açúcar? Por exemplo, quando você vai comer uma panquequinha, né, ao invés de você colocar açúcar lá na hora de fazer a panqueca, se você colocar depois um pouquinho de pasta de amendoim ali, vai ser muito bom. Ela vai adoçar, né, é um alimento bom, é saudável, né, e vai deixar a sua panqueca muito mais saudável. Por exemplo, misturar com uma fruta, misturar com banana, misturar com morango, que é uma fruta mais azedinha, né, que normalmente as pessoas misturam lá, leite condensado, açúcar no morango. Se você misturar um pouquinho de pasta de amendoim, é muito bom, pelo menos é um alimento saudável, tá? É um alimento saudável, rico em gorduras boas, né? É uma caloria boa. Porém, gente, pelo amor de Deus, não é porque a pasta de amendoim é a mesma coisa das frutas secas lá que eu falei. Não é porque ela é uma fonte de gordura boa que ela não tem calorias. Vocês viram aqui, ó, eu falei, ó, uma colher de sopa tem aproximadamente 117 calorias. Então, ela é extremamente calórica. Então, não queiram substituir, por exemplo, eu tô com vontade de comer doce, vou lá e como 2 colheres lá, cheia, estupida de pasta de amendoim. Ou como meio pó de pasta de amendoim. Dali a pouco bateu vontade de comer doce, não. Não, ao invés de eu comer um chocolate, eu vou comer a pasta, porque a pasta é fit, né? Porque a pasta é saudável. Não é assim, gente. Ela é calórica e muito calórica, tá? Ela se aplica muito bem, né? A gente coloca muito isso, pasta de amendoim, nos planos alimentares, porque ela é uma fonte de gordura boa, né? E ela tem essa tendência, por ser docinha, a tirar um pouco essa vontade de comer doce, certo? E aí você tira um pouco os produtos ricos em açúcar e acaba focando mais na pasta. Mas isso tem que ser cuidado. Cuidado com a quantidade de pasta de amendoim e com a frequência que você vai comer ela também, tá? Eu já peguei vários pacientes. Não, Carol, olha, eu não sei o que eu faço que eu não consigo emagrecer, porque eu não como doce. Aí quando eu começo a conversar com a pessoa, ela não come doce, mas ela come pasta de amendoim o tempo inteiro.
E a pasta de amendoim é extremamente calórica. Então, assim, não achem que por ela ser, né, por ser um alimento saudável que não tenha calorias. Pelo contrário, tá? Ela é uma fonte de gordura boa, mas extremamente calórica. Então, lá, por exemplo, vou comer uma banana ou vou comer um morango. Ao invés de lá colocar 3, 4 colheres de açúcar, coloca uma colherzinha pequena de pasta de amendoim, tá? Vai ficar docinho, vai ficar gostoso e também não vai acrescentar tantas calorias aí né, na sua refeição, tá certo? Então, anotaram tudo aí, gente? Foram 7 alimentos que eu falei no total. Então, eu vou repetir para quem não anotou, tá? Adoçante stevia, frutas secas, mel, canela, purezinho de maçã, chocolate amargo lá, os 60% para cima e a pasta de amendoim, tá certo? E claro, façam aquele, né, sigam aquele passo a passo que eu expliquei para vocês de como ir reduzindo o açúcar gradativamente aí da sua rotina alimentar, tá certo? Reduzindo lá aos pouquinhos para ir desacostumando o paladar e em contrapartida vá substituindo ele também por essas opções que eu acabei de passar para vocês, que eu tenho certeza que vai ser sucesso, tá? Se vocês aplicarem tudo direitinho, depois de um mês e meio, seu paladar já vai estar muito mais acostumado, né? Ele vai estar muito menos viciado no açúcar e isso para você vai ser muito bom. Vai favorecer a sua perda de peso e para sua saúde vai ser incrível, tá? Porque o açúcar em excesso, lógico, a gente pensa muito na parte estética, né? A primeira coisa que a gente pensa é ganho de peso, né? Vou perder peso, vou ficar esteticamente melhor. Mas a gente tem que pensar muito na nossa saúde também, né? Porque conforme a perda de peso, ela vem como consequência. Né? Quanto melhores hábitos vocês tiverem, vai refletir no seu corpo, mas na saúde também, né? Às vezes a pessoa aí tá com a glicose no sangue muito alta, tá pré-diabética, tá diabética, então você pode utilizar essas estratégias também para ajudar a melhorar esse quadro, né? Porque enquanto você tiver pré-diabético com resistência à insulina, a gente consegue reverter o quadro, né? A gente consegue regredir e fazer com que você fique com os níveis normais de glicose no sangue. Agora, se você já estiver com o quadro, né, de diabetes instalado aí no seu corpo, aí não tem mais o que fazer, né? Uma vez diabético até morrer, tá? Então, para que isso não aconteça com você, siga esse passo a passo, anotem tudo aí, né? Se vocês anotaram, se vocês não anotarem, se vocês não conseguiram anotar, assistam de novo essa live, peguem tudo aí, anotem direitinho, mas principalmente, gente, não adianta anotar e não colocar em prática, tá? Tem que partir para ação. Senão o resultado não vem. Ó, tem várias meninas aqui que assistem as lives toda semana, estão aplicando aí todas as dicas que eu tô entregando aqui pra vocês. Elas estão aplicando na rotina alimentar e já estão tendo muitos resultados. Estão emagrecendo, estão reduzindo medidas, estão se sentindo muito mais dispostas, né? Até se tiver alguma das meninas aqui no chat, pode colocar, pode dar um oizinho aí. Elas mandam pra mim por direct depois, elas deixam nos comentários das lives, né? Mas o que? Elas estão aprendendo e estão aplicando. Esse que é esse é o diferencial. Porque não adianta você ter o conhecimento e você não aplicar na sua vida, porque daí o resultado realmente não vai vir, tá bom? Então, ó, partir pra ação, tá? Colocar tudo em prática e depois eu quero que vocês venham me contar, assim como elas estão me contando, eu quero que você também venha me contar que os resultados estão vindo, que baixou glicose no sangue, que emagreceu, que tá diminuindo o manequim, né, que tá se sentindo muito melhor e com a saúde em dia, tá bom? Então, gente, muito obrigada, né, essas eram as dicas que eu tinha para passar aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. Ficou alguma dúvida? Se vocês tiverem perguntas ou dúvidas, a hora é agora, tá? Mas se não conseguirem mandar também, podem deixar lá no comentáriozinho, né, nos comentários da live, ou podem mandar pra mim por direct também, que eu vou responder vocês, tá bom? Então, essas eram as dicas que eu tinha pra passar pra vocês, espero que vocês tenham gostado muito, e não esqueçam, ó, todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos live, né, cada semana é um tema diferente, se vocês quiserem também deixar nos comentários das lives, ou mandar por direct pra mim, sugestões de temas que vocês gostariam que eu abordasse aqui na live, nas lives também pode deixar, tá certo? Afinal, esse Instagram é feito pra vocês, né, gente? Eu quero trazer o conteúdo que vocês querem receber, que vocês querem assistir, tá bom? Então, deixem lá suas sugestões
E até semana que vem, não percam, semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, temos mais live, estejam ao vivo comigo para mandar as perguntinhas de vocês, tá bom? Então, eu já vou finalizar e disponibilizar lá para vocês poderem assistir novamente ou compartilhar com quem vocês quiserem, tá bom? Um beijo, até semana que vem!